A gente não precisa saber fazer tudo, a gente tem que saber contratar as melhores pessoas para fazer pra gente. Só que para conseguir contratar as melhores pessoas, a gente tem que saber o que a gente tá buscando. Empreender no Brasil é complicado, desafiador, né? Muitas taxas de... É caro. Altos impostos, né? Sim. Altíssimos. Então agora vai vir mais coisas aí em 2026, né? Super taxações aí que o empreendedor fica desesperado, né? Porque realmente demanda muito do faturamento dele ali, do lucro dele, né? Só para pagamento de impostos. Então é desafiador mesmo, né? O medo, ele é importante. Imagina se você vê uma fogueira e você não tem medo de se queimar. Você vai botar a mão ali, você vai se queimar. Então o medo, ele é um ponto importante pra gente. O grande X da questão é quando esse medo, ele se torna uma fobia. Paralisa. Aí a fobia te paralisa. E aí em cima, e daí essa fobia, ela existe por quê? Porque em cima disso aqui tem algumas crenças, alguns pensamentos. Então assim, eu já tinha o medo do voar, mas eu de tanto, vi lá o acidente aéreo, coloquei um hiperfoco nisso, eu vou internalizando. E eu vou internalizando. O avião cai, o avião isso, o avião aquilo. Aquele medo, ele se torna uma fobia. Olá, pessoal! Hoje esse episódio vai estar repleto de beleza. A gente vai falar de empreendedorismo, de beleza, de autoestima, com uma convidada que eu sou cliente dela, gosto muito, ela é dona do salão Fecha Escova Bigorrilho, e eu falei, não podia deixar de chamar alguém para falar sobre isso, porque a gente sabe o quão é importante a gente olhar para a nossa autoestima, nos cuidar, principalmente nós mulheres, e como que eu conheci o salão, vou contar também. Ana, obrigada por ter aceito o convite, um prazer te receber. Bem-vinda, Ana. Obrigada, meninas. Obrigada, Rê. Obrigada pela oportunidade, né? Em primeiro lugar, claro que eu gostaria de agradecer, né? Essa experiência maravilhosa que eu estou tendo aqui hoje. É a primeira vez num podcast, né? Legal. Sempre assisto a vários, mas nunca participando. Então, a dinâmica é totalmente diferente. Dá um friozinho na barriga, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso estar aqui com vocês. Vai sim. Eu acho que nós mulheres, né, que decidimos aí empreender, né, todos os dias aí, sabemos que não são só flores, né? Então é importante a gente vir compartilhar nossas histórias, até para inspirar, encorajar, né? E eu gosto muito dessa, eu que fui uma pessoa que parei durante um tempo de olhar para minha autoestima, me cuidar, e hoje faço isso. Eu sempre gosto de compartilhar, encorajando essas mulheres que não deixem de se olhar, que não deixem de se cuidar, nem que seja uma escovinha, uma unha, né? Que é possível ali fazer. Então vamos lá, Ana, conta pra gente quem é a Ana, é de Curitiba, não é? Como é que tá, se é a primeira vez que você empreende nessa área? Nos conte. Então, não sou de Curitiba, sou de Santo André, nasci, né, no Grande ABC Paulista. Meu marido é de São Bernardo, nascido lá também, nos conhecemos lá. Mas essa história de empreendedorismo veio da veia do meu marido mesmo, né? Intrínseco nele, a questão do empreendedorismo, a vida inteira ele batalhando e lutando por isso, sabe? Eu sempre fui mais da área administrativa, me formei em técnica de secretariado, então eu tinha muita questão administrativa, né? Sim. Trabalhava sempre com isso. Mas ele também tinha a dele, né? Ele trabalhava no ramo automobilístico, mas ele tinha isso dentro dele, nessa questão de que um dia ele ia ser dono do próprio negócio, e ele não desistiu, né? Vieram várias oportunidades, abrimos algumas coisas, né? A gente começou lá, já na época de noivado, com marketing de rede, aqueles marketings multinível, sabe? Sim. E mostra plano para as pessoas, né? Para tentar se cadastrarem, e compra de produtos internacionais, e toda aquela dinâmica lá, né? De um marketing de rede. Então a gente foi para Emo, e depois partiu para Herbalife, sempre buscando essa autonomia, né? Essa liberdade financeira. Mas, enfim, passou esses tempos aí, né? A gente teve um pouquinho ali de lucro, mas nada tão atrativo pra gente continuar. Aí, depois a gente abriu um café expresso, depois de casado já, né? Lá em São Bernardo, ficamos lá uns 2 anos, creio eu. Mas era muito trabalhoso, né? Era domingo após domingo ali, e o empresário geralmente trabalha muito mais que um empregado, né? Sim, A gente se dedica muito mais para o negócio dar certo, e isso foi cansando demais a gente. Então a gente também resolveu parar por ali e tentar mais para frente outras coisas, outros negócios.
E, lógico, paralelamente a isso, eu trabalhando no meu ramo e ele no dele, né? Aí depois surgiu, quando nós já estávamos aqui, a questão da Hot Heads, que era a tecnologia de mega hair com fita adesiva. E quase não existia isso em Curitiba. A gente foi para Maringá, foi para Londrina, né, fazer a divulgação do produto, porque a tecnologia era muito interessante. Não sei se vocês já conhecem, acho que Eu uso. você usa a fita, né? Então, é muito confortável. Só que como a gente trabalhava para uma empresa que fornecia com produto que era cabelo indiano, a gente teve um pouquinho de resistência dos profissionais da área, sabe, em questão. Mas Mesmo quando porque que vocês conheceram esse 2015. mercado, assim? Porque do automobilístico e você do ADM, e o mercado de cabelo é um mercado totalmente diferente, assim. Sim. Vocês vieram para Curitiba já com essa ideia, com essa proposta de trabalho? Não. Não, ele veio Não para foi. trabalhar na Audi, né? Ah, entendi. Não tinha nada Na a área ver. dele mesmo, de Aham. automobilístico. Mas a minha sobrinha trabalhava numa importadora lá de São Paulo. E ela apresentou pra gente. Falou que precisavam de um representante aqui no Paraná. E eu me prontifiquei. Que legal. Só que como os profissionais da área estavam muito acostumados, sempre com as mesmas técnicas de mega, né? Que era a parte de microlink, tela, essas questões aí de técnica mesmo, que eles já Sim. ganhavam dinheiro com isso. Aí houve a resistência um pouquinho da parte deles e também do cabelo em si, que era um cabelo indiano, um cabelo mais grosso. Entendi. E aí eles alegavam que as clientes gostavam mais do brasileiro, né? Cabelo- ou do russo. Cabelo mesmo, Que eram cabelos mais finos, então a gente não conseguiu alavancar, sabe? Aí a gente desistiu também, então é sempre essa tentativa, né? Vamos e vamos e vamos tentar. Até que em 2019, no Facebook, ali na linha do tempo, veio a Festa Escova, que era uma franquia nova, né? A nível nacional, tinha o quê? 4 unidades lá em Goiás, a matriz é lá em Goiás, né? Sim. E aí veio na rede social do Carlos e ele falou, meu Deus, tá aqui mais uma oportunidade. Como que era isso para você? Agora uma dúvida. Assim, então, você teve pelo menos 4 negócios aqui falando que Sim. chegava no momento lá, vocês viam, não vamos mais, não tá dando a rentabilidade que esperamos. Você se frustrava, você falava assim, não deu certo, vida que segue, vamos olhar para frente. Como que era isso para você? Então, eu sou uma pessoa muito pé no chão, né? É ele que nunca se frustrava e um otimismo, assim, acima da média. Meu Deus, o Carlos não existe, assim, sabe? A Bem positividade dele, Que assim, é legal. altíssima, né? Então, realmente, ele que nunca quis desistir, sabe? E sempre aguardou a próxima oportunidade para tentar, né? Então, graças a Deus, né, ele é essa pessoa que acabou que partindo para, né, esse sonho de ter a Festa Escova como negócio, achou interessante, mesmo porque é um salão de uma administração mais fácil, digamos assim, Sim. por não ter essa complexidade toda, né, de mechas e tantos serviços, depilações que tem nos salões convencionais. Era uma coisa mais enxuta, né, nosso portfólio é enxutinho, ele é escova, tratamento capilar, maquiagem, unha, sobrancelha, algo mesmo realmente para cliente chegar, se arrumar, né, e sair de lá no tempo dela, sem a hora marcada. Então ele viu nisso uma facilidade muito grande até para gestão, né, porque a gente não tinha experiência na área. Né? Exatamente. Então a gente optou por encarar o desafio. 4 unidades só, relativamente uma franqueadora nova, Sim, né? exatamente. E vocês Ele acreditou. Acreditou por quê? Por isso que eu falo muito sobre isso, né? Quando a gente vai empreender, muitas vezes a gente quer certezas, alguém que vem e faz, está validado, você vai ganhar isso, vai ser fácil, mas se você tiver uma visão, assim, não, se eu traçar um plano de ação, ponto comercial, ok, que é ótimo o ponto de vocês, bons profissionais, né, e trabalhar corretamente, a tendência, eu acho que eu sou cliente tem uns 3 anos, eu comecei a fazer CrossFit, e aí eu era cliente de salão convencional, minha grande amiga Bruna foi minha cabeleireira por quase 15 anos, e eu lembro que eu saía da aula ali, falei, gente, fecha escova, se é fecha, é rápido, então eu vou. E realmente, sempre fui atendida muito rapidamente, dificilmente está muito cheio o salão e demora um pouco mais. E aí comecei. Mas o que mais me encantou, fora não precisar ter horário, quem tem uma vida corrida, hoje é a melhor coisa, né? Você não tem que ter um horário, 4 horas da tarde, você tem que estar lá 4 horas. Deu uma janela, você corre lá e arruma seu cabelo. Né? Eu acho que isso foi o que mais me encantou. E depois a cordialidade.
Desculpa. Imagina. A cordialidade do pessoal que atende. Sim, é verdade. E ressaltando aqui a questão, né, quando a gente abriu em 2020, eu tive que ir para lá, São José do Rio Preto, fazer um workshop, né, para a gente poder entender um pouquinho mais o negócio, junto com as franqueadoras lá. E quando a gente abriu em fevereiro, foi um mês antes da pandemia, né, gente? Então, Ah, é verdade. foi aquele baque que eu nunca esperava que aquela questão da China fosse, né, expandir mundialmente. Então, a gente, nessa parte, estava totalmente leigos, né? Não tínhamos rápido, essa coisa de achar que ia chegar até o Que ia Brasil, chegar aqui, né? né? A gente achava que ia ficar centralizado lá, né, na China e ponto. Então, nós abrimos em fevereiro e em março chegou. E aí foi aquele choque, né? A gente tinha investido tudo e mais um pouco ali na loja. O condomínio em si já era um condomínio comercial novo, o centro ali era novo, tinha 2, 3 lojas inauguradas, o restante estava tudo ainda em construção, mais a pandemia. Então, assim, a gente chegou e abriu com tudo que era para ser aberto, né? De acordo com a política da empresa, recepção, gerente, profissionais, etc e tal. Sim. E aí veio a pandemia e graças a Deus que pela lei do salão parceiro, a gente não precisava de contratar os profissionais na formalidade de CLT, né? Então, eles eram parceiros, isso, PJ. Então, só tinha recepcionista lá de CLT. E aí, a gente acabou que enxugando demais o quadro, porque não tínhamos mais clientes, né? Sim. Todo mundo em casa, home office, ninguém se arrumava, mas nem podia. O pessoal tava morrendo de medo, né? De ter contato com pessoas. Então, foi muito desafiador, muito estressante, né? Muito angustiante. E olha, posso dizer que foi Deus que manteve, segurou a gente lá durante quase 3 anos, né? Que a pandemia durou aproximadamente esse tempo, né? E a gente ali com 3 profissionais, eram 5 cadeiras de escova, uma de maquiagem, né? Dentro de 80 metros quadrados, que dava pra dançar lá dentro, porque não tinha pessoas, clientes, né? Eram poucas as clientes que frequentavam ali, e obviamente sempre quando os órgãos públicos liberavam, né, o acesso a essas questões que 2022, não eram de... 2022, acho que voltou mesmo, não? Então, acabou literalmente ali maio de 2023, né? 23. Mas final de 2022 foi começando a flexibilizar mais, daí o pessoal começou a conhecer, aí o mall também estava mais formado, e aí a gente começou daí a evoluir, né, a alavancar, a decolar ali junto com a Festa Escova. Olha só mas que até desafio, então, hein? Imagina comprar em fevereiro, abrir, né, toda a estrutura e março lockdown. Então, marca nova, né? Pandemia, então foi assim, totalmente desafiador, sabe? E o então Carlos foi confiante. por Deus mesmo que a gente tá lá até hoje. O Carlos vai dar certo. Eu surtada em casa. Eu, pelo amor de Deus, vamos vender, eu não quero perder mais do que a gente já perdeu, porque a gente investiu alto, né, num negócio para abrir, para fazer sucesso, e de repente vem uma pandemia que quebra as pernas de um empreendedor, né, então eu sou muito pé no chão, então eu já fui pro lado negativo da coisa, né, de que a gente ia perder, e ele nunca pensou em perder, ele sempre falou, vai dar certo, olha além do muro, você tá olhando só no muro, olha além do muro, nossa, além do muro. Não vai te falar pros franqueados. Eu acho que ele vai topar. E graças a Deus, né, sempre confiando muito em Deus, primeiramente, né, ele falou, não, vai dar certo, Deus vai ajudar a gente, vai dar certo. E graças a Deus depois começou a fluir, e aí a gente foi contratando pessoas certas por indicação. Temos lá a Gabriela, que você conhece, a nossa gerente maravilhosa, né, que dá total apoio para mim, meu braço direito e esquerdo, de total confiança. Ela leva aquela Festa Escova ali, né, com maestria. A Bianca também na recepção, também ajudando, sendo o braço direito da Gabriela, né? Uma boa gestão, uma equipe unida. E aí os profissionais foram acontecendo, sabe? Justamente assim, por indicação. Às vezes eles ficavam sabendo já que tinha marca, já começou a ser mais conhecida, daí eles entravam em contato com a gente. E aí foi ficando. Óbvio que hoje, pra gente ter essa durabilidade aí toda no questão de parceria, de a pessoa ficar lá junto com a gente durante muito e muito tempo, é o fluxo, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, gosta de ganhar dinheiro, né? Então, para eles estarem satisfeitos, tem que ter dinheiro no bolso deles, né? Então, eles ficam lá porque tem movimento, né? Então, para eles, de certa forma, é atrativo estar com a gente, né? Não é só porque gosta da Gabriela ou gosta da Ana Lúcia, porque gostar e não ter dinheiro no bolso não vai manter a pessoa lá junto com a gente, né? Então, graças a Deus, as clientes gostam, né? Você pode dizer isso, da Festa Escova, gosta da qualidade de serviço, né, do atendimento,
Então, a gente tem essa boa aceitação ali na região e aí eles estão felizes, né, de ter as clientes com eles, porque a cliente realmente importa pra gente como ser humano também, né? Então, a gente sempre preza por esse lado, quando acontece alguma coisa ali, algum feedback ali que não é muito bom, né? A gente já corre atrás, a gente já tenta resolver, a gente já tenta procurar cliente, já tenta fazer a melhor forma possível para que as coisas se revertam, né? Embora seja pouca, a situação muito pouca mesmo, quase nula, mas quando acontece, dói ali na gente, a gente vai atrás até tentar, é um conjunto, de certa forma, né, Ana? amenizar tudo Sim. isso, né? O bom atendimento, a boa entrega, Isso. a agilidade. Então, eu percebo quando a gente... Quer ver quando chega 4, 5 clientes? Às vezes eu falo assim, um dia eu fiquei no carro trabalhando e demorei. Quando eu fui, já tinha 3 na minha frente. Falei, não acredito, né? Podia ter sido, porque era bem cedinho. Sim. Então, mas eu percebo o tempo todo o movimento delas de tentar fazer da melhor forma para que você seja atendida o mais rápido possível, mas com qualidade, como atendimento. Sim, Né? Então, é o segredo hoje do sucesso de qualquer negócio. Né? Não importa o que a gente trabalha ou faça. Né? Sim. E a contratação assertiva, vocês sabem melhor do que eu, né? Vocês dominam o assunto, ela implica muito, né? Nessa questão do sucesso da empresa, né? Na evolução. Então, graças a Deus, os profissionais que hoje a gente tem lá, a gente pegou essa percepção de saber contratar o profissional com a qualidade que a Fecha Escova precisa e exige dele, né? Antes, quando eu abria, eu não sabia nada, gente, nada. Eu nunca fui do ramo da beleza, né? Então, ela falava que fazia uma escova maravilhosa e fazia para mim ver ali na contratação, eu não entendia. Então, para mim, estava maravilhosa, só que não era assim. Tinham técnicas diferentes, eram tempos diferentes, às vezes o profissional estava parado lá 15, 20 anos atrás, na mesma técnica, e eu não sabia identificar, né? Então, foi com o tempo mesmo que a gente foi pegando feeling do negócio, sabe? Se inteirando mais sobre o mercado, sobre o gosto dos clientes, o que está na moda, o que está em alta, né? Então, aí, hoje, a gente já consegue fazer essa seleção bem mais assertiva, porque a gente já entende melhor. Sim. Mas no começo eu sofri. Eu imagino. E vocês fazem treinamentos? Como que é? Sim, integrações? Como que é feita assim, a gestão hoje do time? A gente faz treinamento principalmente porque os produtos são da marca própria, né? Então eles precisam... De certa forma, eles sabem que é uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução, só que tem fecha escova, é máscara líquida, diferencia um pouquinho dos produtos do mercado, dos outros salões. Então, eles vão se adaptar ao nosso, vão entender como funciona o nosso. E o treinamento também na parte de ética, conduta ali, né? Parte política interna mesmo. Também tem a parte de saber fazer a escova do jeito que as clientes gostam ali dentro, porque se ele chega, ele já não se aperfeiçoa e já não se alinha aos outros profissionais, ele não consegue conquistar as clientes dele, porque já estão acostumadas com o profissional A, B e C. Então, se o X não chegar lá no mesmo patamar, ele não vai conseguir, né? Então, ele precisa chegar ali junto. Então, a gente dá esse treinamento para ele. Porque quem não conhece, quando a gente tem... Ela tem uma preferência... Aí, por exemplo, eu gosto muito da Lali, adoro a escova da Lali. Mas se a Lali tá começando uma escova e eu tô com pressa, eu posso fazer com a outra pessoa. A Bela, por exemplo. E aí, se eu não conheço o trabalho da Bela, pode ser que eu fale, não sei se ela vai... Então, eles acabam que todos são muito bons. Eu sempre falo, quando eu vou indicar algum franqueado que veio de fora para ir lá, falo assim, olha, você pode fazer com qualquer pessoa. Eu gosto muito de tal pessoa e tal pessoa. Mas qualquer uma que você fizer. E aí tem os que são muito bons em escova lisa, né? Sim. E tem os que fazem bem lisa e modelada. Mas aí a Bianca sempre dá essa pessoa não faz modelada, ela só faz lisa. Mas todos fazem muito bem. Tem que manter, né, uma equidade ali de legal. conhecimento e de técnica, né? Até para que a pessoa... Bom, é fato que se ele não se desenvolver e não se equiparar, infelizmente, ele não vai conseguir atingir a clientela também que ele quer, né? Exatamente. E aí, o que ela contou agora entra na questão do treinamento. Se a pessoa entrou lá e ainda não está no padrão de uma modelada, de acordo com a expectativa da cliente, a gente não solta enquanto ele não estiver nesse padrão, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, olha, ele faz a lisa, porque ele ainda está aprendendo a modelada da Fecha Escova Bigorrilho. Então, a gente só solta quando a gente está confiante, né? Legal. Que a cliente vai gostar também do trabalho desse profissional. Esse segredo. Esses treinamentos, eles vêm da franqueadora para vocês, que são gestores da franquia, e vocês
aplicam? Como que funciona a transferência desse conhecimento para o pessoal que está na operação? Não, então, quando a gente vai abrir o negócio, eles vêm com uma equipe de treinamento, né? Para dar todo o suporte ali, faz a parte ali antes da inauguração. Implantação? Isso. E daí eles preparam ali o time, mostram como que funciona, né? A dinâmica da política da empresa, enfim. E aí a gente abre as portas. Depois disso, a gente anda com as próprias pernas mesmo. Tá. Daí a gente vai aprendendo no dia a dia ali, sabe? Entendi. O que tá, que nem eu falei, o que tá mais em alta, que os clientes mais gostam, a tal da Beachwaves, né? Que agora os caixinhos desapareceram. Fez bastante As curso, clientes querem Ana? modelada, mas ondas praianas ali, uma coisa mais suave, né? Não o caixinho, né? Não caixinho, E você vai fazer bastante curso nessa trajetória, se especializar, porque você é de uma área totalmente... É difícil, gente. Imagine trabalhar com beleza, com cabelo. Como você falou, qualquer um fala qualquer coisa. Ah, não, tá bom, então. Então, tinha gente que falava, fui pra Paris fazer curso, especialização. Aí, quando sentava ali, ou sentava cliente na cadeira pra demonstrar pra nós, não era o que a gente esperava, né? Não saía. Então, a gente acaba que não vendo por esse lado, sabe? Do argumento do profissional. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? Mostra pra mim, então, o que você sabe. Daí a gente vai na prática mesmo pra tentar avaliar ele na prática, né? Porque só na teoria, às vezes, não funciona. Tá com 5 anos? Vai fazer 6 em fevereiro Sim, já, olha graças como a Deus. E a gente tá no processo de busca pela expansão, né? Eu não quero sair do ponto, porque é um ponto maravilhoso, a Rê sabe disso. Então, a gente tá ali esperando uma oportunidade, ver o que pode ser feito, mas é uma coisa que demanda tempo, né? Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, porque a gente tem que esperar, às vezes, de repente, desocupar a loja, ou alguma coisa muito perto dali que seja muito boa com relação ao estacionamento, né? Essas questões. Lá é muito bom, né, Ana? Então tem que ser bem e é um pensado. Mall que tá bem gostoso, né? Tem várias coisas ali que você consegue resolver, coisa para academia, suplementação, tem loja de sapato, tem lugar de pra tudo. comer. Sim, é um mix de lojas. Bem variado legal, ali, né? Tem o Burger King na frente. Isso. Você me perguntou se eu fiz cursos? Olha, por incrível que pareça, eu fiz manicure, eu fiz depilação, eu fiz alongamento de cílios, eu fiz cabelo, fiz escova, fiz curso de tudo na área da beleza, só que eu não executo. Eu peguei mais pra gestão mesmo, sabe? Certo. Pra eu saber conhecer melhor sobre o ramo, mas eu não preferi não atuar. Às vezes a gente tem o dom de ser a gestora e não de ser a executadora, né? Não, mas eu acho até importante isso, porque a questão do curso, nem tanto pra poder o fazer em si, né? Eu sempre falo que a gente não precisa saber fazer tudo, a gente tem que saber contratar as melhores pessoas pra fazer pra gente. Sim. Só que pra conseguir contratar as melhores pessoas, a gente tem que saber o que a gente tá buscando, né? Exato. A importância da gente se aperfeiçoar. Exatamente. Né? E eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesma, me cobro demais e sou ansiosa. Então foi esse um dos motivos que eu não consegui atuar, sabe? Por conta de eu não conseguir, de repente, entregar o que a cliente precisa por causa da minha ansiedade. Então, eu falei, não, então eu já conheço o que eu fiz de curso, já tomei conhecimento de algumas coisas, então vou gerir, né? Já que eu fico ansiosa no executar, vou gerir. Isso. Pelo menos eu fico ali nos bastidores fazendo toda a parte de gestão comercial, financeira, e aí as meninas já vão e fazem ali o serviço que elas fazem muito bem feito, por sinal, né? Que a gente ama cada um deles ali, são todos maravilhosos e buscam entregar o melhor para as clientes e graças a Deus pela equipe que eu tenho hoje, viu? Que bom. Sem eles a gente não estaria no patamar que está hoje também, né? Porque realmente conta muito nessa questão da qualidade hoje. E é bom olhar para trás e falar assim, deu certo, né? Que bom Sim. que eu não desisti. É verdade. É o que eu sempre falo também com os nossos franqueados. Às vezes a gente está numa situação de início ali que é difícil, veio uma adversidade como essa né, que vocês passaram, incontrolável, não teve como ninguém fazer nada. Sim. Eu falo que sou empresária há muitos anos, né? Eu empreendo pelo menos há uns 30 anos. Eu nunca fui impedida de trabalhar. E nessa pandemia, nós fomos impedidos de trabalhar. Então, se você tivesse desistido, talvez estava fazendo outra coisa, tava. Mas que bom que vocês não desistiram. Verdade. E vocês acham que o Carlos parou por aí, meninas? Não. 2026 já está com outro projeto, né? Já estamos seguindo para o ramo imobiliário.
Agora ele vai montar uma imobiliária, já está com sócio lá, então a gente tá... nasceu Ele não já, para. né? A empresa já nasceu agora em dezembro, agora em janeiro eles vão dar os primeiros passos, né? E vão partir para esse ramo. Não adianta, é aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa tem a veia de empreendedorismo, Ela não nele, né? para. não tem como. Ele não A consegue gestão parar. do salão, então, ela é 100% sua e o Carlos, ele tá ali mais no... Claro que o Carlos também participa, mas mais nos bastidores. Isso, alguma coisa que ele precisa resolver que só ele consegue, tipo uma manutenção de alguma coisa, porque ele, tipo, faz tudo também, sabe? Ai, quebrou isso, quebrou aquilo, conserta aquilo. Ele sempre faz, né? Só quando realmente ele não consegue mesmo executar, que daí a gente pega a mão de obra terceirizada. Mas ele dá conta da maioria das coisas, daí eu chamo ele. Mas por isso que agora ele tá podendo ir para esse ramo, né, do imobiliário, porque eu tô ali na Fecha Escova, eu continuo ali junto com as meninas, né? E ele vai e faz o outro negócio, que agora ele tá com esse projeto para 2026. Que E legal. que Deus ajude que dê tudo Amém, certo. já deu. Eu gosto, eu sou uma incentivadora do empreendedorismo, né? Eu e Elis trouxe comigo, era minha colaboradora, Sim. se tornou minha sócia e hoje empreendedora, acho que não quer voltar mais. Não, jamais. Um dia eu falei pra Rê, se um dia você não me quiser mais, você me avisa, eu vou inventar qualquer coisa, vou vender bolo no pote, obrigada. Não sei, eu dou um jeito, mas CLT por hora, e daqui longo tempo não mais. Eu falo que bom, tem né? aqueles que têm a veia empreendedora, como é o caso do Carlos, a minha, mas eu me descobri também empreendedora, aquele que é levado, né? E acaba se descobrindo também. E tem aquelas pessoas que tentam também e falam, não, realmente eu gosto do meu CLT, da minha segurança lá no final do mês, e tá tudo bem. Sim. A gente tem que buscar sempre aquilo que nos satisfaz e que realmente faz sentido na vida da gente. É verdade. Né? Mas fico muito feliz de ter dado certo. Ai, obrigada. E vocês acreditam que meu filho, ele tem o mesmo foco do Carlos? Desde de adolescente ele já fala, eu não quero trabalhar para os outros, quero trabalhar por conta. Eu falei, ai, Carlinhos, né? Então eu já vi que ele também vai ser uma pessoa que vai buscar aí os ideais dele e vai querer empreender em determinado momento, porque ele já viu isso no pai, cresceu ouvindo e vendo, então ele vai partir para o mesmo, né? Foco do pai aí, então é realmente coisa de pai para filho. Ele tem quantos anos? 24. 24. A gente estava até, entrevistou, fez um episódio com um casal que tem uma pizzaria, né? E aí eles contando desde pequeno também, essa coisa do empreender e tal. E eles têm 3 filhos, e eles acreditam hoje que nenhum vai seguir, né, o caminho. Então, os meus também. Talvez uma siga, né? Eu falo, eu tenho que ter uma sucessora na RHF, gente, como é que eu vou fazer, né? Eu vou ter que vender a empresa, que não é a minha intenção, né? Criar essa empresa, deixar ela forte para vender depois. Sim, é verdade. A da Elisa, eu não sei. A Lana eu também não faço a menor ideia. Eu acho que a Lana, ela tem um olhar de que a RHF é de festa. Eu falei isso pras meninas. Falei, a Lana vai achar que a gente trabalha com festa. Que ela só tá junto quando tem festa. Você tem 4 aninhos. Na festa? 4 aninhos aí, ela tem. Quando que ela vai? Nos aniversários, na confraternização. Confraternização. Sim, que delícia, né? Aí ela adora. Ela chegou, a gente fez uma surpresa para uma colaboradora sexta-feira. E a gente tá mudando de sede, então tá com o escritório em reforma, daí foi lá na minha casa. Aí ela chegou, falei, cadê a sua camiseta do Tabalo? Daí ela me olhou assim, como quem diz, ela já deu uma olhada pra mim de canto, assim, falei, vixe, eu esqueci. Tô sendo julgada ali, falei, eu esqueci de colocar, falei, desculpa, a mamãe vacilou. Mas ela pede pra ir com a camiseta pro colégio, né? Pede. E ela gosta do RH, ela fala, mamãe, eu quero ir no RH. Ela fala, no RH. Fala, tá bom, um dia você vai lá no RH de novo. Que linda, né? Mas eu quero, sim, morrer incentivando as pessoas, né, a acreditarem em si, porque muitas vezes o negócio não dá certo, não é porque o negócio não é bom ou porque o método não é bom, é porque faltou um pouco mais, né? Você entregou 100%, tem que entregar 200%. E a constância, né, Ana? Se você tivesse desistido ali pela pandemia, pela dificuldade de ter um time bom, né? Você não estaria no sucesso que está a sua loja hoje. Com certeza. E vamos e venhamos, né, meninas? Empreender no Brasil
É complicado, desafiador, né? Muitas taxas de É caro. altos impostos, né? Sim. Altíssimos. Então agora vai vir mais coisas aí em 2026, né? Uhum. Super taxações aí que o empreendedor fica desesperado, né? Porque realmente demanda muito do faturamento dele ali, do lucro dele, né? Só para pagamento de impostos. Então é desafiador mesmo, né? Demais. O Brasil não é para fracos, não é para amadores, né? Tem que ter muito positivismo ali na veia mesmo. Tem que ser um Carlos. Tem que ser um Carlos, Tem que ser um exatamente. Carlos. Você também. Para continuar, né? Eu não sou um Carlos, tão assim, mas eu sou muito da ação, né? Então, todas as vezes que eu tenho um desafio, eu respiro. Claro que conforme eu fui amadurecendo, melhorou muito, né? Eu falei assim, como é que eu resolvo isso daqui? Porque tem coisas que não tem resolução. Não tem. E aí a gente tem que tomar decisões, ou encerrar, ou trocar o fornecedor, ou reduzir custo em algum lugar para poder investir em outro. Então, são decisões que a gente tem que tomar e decisões rápidas. Onde eu acho que a gente peca às vezes, não sei se você peca, vamos compartilhar aqui as duas. A gente demora para tomar, a gente demora para tomar uma decisão, às vezes de um desligamento, às vezes de sei lá, trocar o fornecedor por um mais barato ou por um melhor. Eu lembro que eu me arrastei por 14 anos com o fornecedor. Nos últimos anos já não estava entregando e era sempre um estresse. Chegou um dia eu falei assim, quer saber? Vai doer, porque vai fazer falta em muitas coisas. Mas eu vou resolver. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Então, às vezes, uma decisão bem rápida te economiza bastante. Verdade. É que o encerrar ciclos é difícil, né? Dependendo da decisão que você tem. Fornecedor de 14 anos é um ciclo, né? Que você precisa chegar a falar agora um ponto final. E é difícil, né? Um desligamento, dependendo do tempo ali de casa, enfim. Você também fazer um desligamento que você vê que precisa fazer. Mas é um ciclo que você precisa colocar um ponto final. E eu acredito que daí, independente se você é empresário ou não, acho que é do ser humano isso. É difícil, né? Claro a gente que é. colocar pontos finais. É verdade. Mas na vida do empresário isso é bem exigido. Sim. Mas eu nunca tenho na minha fala, assim, frases pessimistas. Ou frases de derrota, assim. Eu procuro me policiar muito para, se um dia não estou bem, ou se eu estou desanimada, ou se eu estou preocupada, eu procuro tentar me organizar internamente. O que eu preciso fazer, ou por que eu estou me sentindo assim, né? E aí, quando eu descubro, eu falo, daí eu levanto, o dia que eu chamo essa daqui e falo assim, vamos virar esse jogo. Bora virar esse jogo. O que a gente vai fazer? Cada uma corre para um lado, para resolver da melhor forma, porque nem todos os dias são flores. Exato. Né? Eu falo muito isso com os nossos franqueados, assim, principalmente o nosso que trabalha no home, muitas vezes trabalha solo, né? Carreira solo. Então, você ainda quando tem alguém para ligar, você tem o Carlos, eu tenho a Elise, tenho meu marido, que a gente está o tempo todo ali junto, trabalhando, e quando você não tem ninguém, né? Você fala assim, agora eu vou falar comigo mesmo. A sua automotivação aí eu tem falo que ser... eu falo pro franqueado assim, liga para mim. É isso aí. Chama a Elis. A gente vai te ajudar. Sim. Porque nem tudo são flores mesmo. Verdade. Essa questão de protelar decisões, óbvio, né? Eu acho que é rotina na nossa vida, né? Na vida do empresário, porque às vezes você também leva muito pro lado humano, né? Sim. Porque a gente nunca vê pessoas como números, a gente tenta muito valorizar, né? As pessoas que estão ao nosso lado. Então, a gente tenta trabalhar um pouco mais em cima daquela pessoa, acreditar um pouco mais, né? Que ela vai conseguir. Então, isso acaba que a gente retardando ali o processo, né? De decisão, para que a gente dê uma chance pra pessoa. Mas, às vezes, infelizmente... não tem como, né? E aí a gente acaba decidindo. Em questão de fornecedores, a gente acaba se envolvendo tanto, né? Solidifica tanto essa parceria, né? Que a gente acaba que tendo uma confiança alta na pessoa que ela vai estar sempre entregando o melhor produto, com o melhor preço. E às vezes não, tem outros preços melhores que o dela no mercado. Só que aquela questão ali da parceria de anos que a gente, né, tem juntos, acaba que a gente não olha para o mercado para ver se tem algo melhor que nos dê mais lucro. Porque a gente, infelizmente, precisa lucrar, né? E a gente entra, né, numa zona de conforto. Não sei se o seu negócio é assim, mas no nosso, às vezes a gente entra numa zona de conforto, tá bom, tá entregando, e não para. Durante muito tempo, eu e a Elisa, a gente não parava
para olhar as novidades de mercado. Por exemplo, a Feira da BF. Feira da BF eu nunca tinha ido. Eu tinha uma crença limitante super forte que eu não tinha dinheiro. Porque a primeira vez que eu fui na feira foi em 2008, 2009, só tinha grandes marcas. E eu não enxergava a minha marca como grande. E até que um dia eu vi um concorrente, falei, deixa eu perguntar quanto é. E aí, quando eu paro para olhar, era super possível. Sim. E tanto que a gente está indo ano que vem de novo, o 3º ano consecutivo. Sim. Né? Então, às vezes, um marketing bem estruturado, você sempre... Claro que tem também ali a capacidade de atendimento, né, Ana? Sim. Fazer muito marketing, você não... Exatamente, a gente já tá num gargalo ali, né? Chega sábado assim, fica quase impossível trafegar ali pelo ambiente. Sério? De tantas clientes que a gente Hoje tem. a Anne falou assim, Natal o bicho vai pegar. Eu falei, então eu vou vir no dia 23, eu não vou dia 24. 24 e 31 realmente, Ana, né? eu São tenho uma picos. história com a Fest lá em Fortaleza. Eu tinha, era ano novo, e eu fui pra piscina, mas eu não molhei o cabelo, não molho o cabelo e tal. Mas, sabe, passei protetor, então fica meio estranho. Falei, quando for umas 3 horas, eu vou pro salão. Cheguei na frente da Festa Escova, tava saindo mulheres pela culatra. O dono na porta, segurando a porta e não parava de chegar. Era táxi, era não sei o quê. Daí eu, senhor, fica calma, a gente não vai invadir o salão. Parecia todo mundo, sabe, acelerado, porque era dia 31, né? Não deu, acho que tinha umas 40 mulheres lá dentro. E era um salão do tamanho do seu, assim. Sério? Então, tava pensa. insano. Aí fui pro shopping, mesma coisa. Eu falei, quer saber, vou passar um shampoo seco, vou fazer uns cachinhos e foi. Se virou em casa, Me virei né? em casa, mas estava uma loucura. É que a Festa Escova também, ela pratica preços justos, né? Você vai num salão aí convencional, de um nome bom, você paga quase R$200 numa escova, né? A gente cobra 89 de uma escova já com lavado incluso, com produtos bons de qualidade, né? Que a franquia tem os fornecedores homologados, então, tipo, é um preço atrativo para as clientes, né? Sim. Só que não deixa também de delas optarem por uma falta de qualidade, muito pelo contrário, tem que ser a qualidade tanto quanto ou acima da média que elas esperam, com um preço melhor ainda, né? Então, por isso que a Festa Escova acaba chamando a atenção das clientes, né? Pelo preço e pela qualidade também, que elas não abrem mão nem de um, nem de outro. Tinha até esquecido desse detalhe, verdade. O preço realmente é bem diferenciado. Exato. Aí tem os pacotes também, que ajudam mais, a gente também sempre dá cortesia para ficar mais atraente ainda para a cliente fechar, né? Então a Festa Escova trabalha nessa dinâmica. Que legal. Eu super indico, assim, virei fã, falo para todo mundo, indico para minhas franqueadas irem lá. Só não indico pra Elis porque ela é auto, como é que faz? É autodidata? Ela faz tudo sozinha. Mas eu tô me interessando, viu? Eu tô me interessando. Então, é que eu moro longe. Mas a Elis, eu corto meu cabelo, eu me depilo, eu faço tudo. Faço tudo. Maquiagem, faço minha unha. Não fiz dessa vez, só tirei. Mas eu Ainda bem que você tem tempo, né? Porque... Não é porque eu não bem consigo parar pra fazer minha unha em casa. Eu sou uma negação. Fazer tudo, não faço nada em mim. Máximo, se eu viajar, eu lavo meu cabelo. Tem dia que eu viajo, sei lá, se eu viajar 5 dias, eu volto, eu vou lá no Festa Escova, lavar o cabelo. Eu sou aquela cliente meio chata, sabe? Sendo bem sincera, porque como eu sei fazer e eu sei do que eu gosto, então já teve situação de eu pagar caro em maquiagem, eu chegar em casa e eu tirar tudo. Fiquei só com o olho porque eu achei bonito, a pele eu tirei tudo e eu mesma refiz porque eu não gostei. Cabelo, mesma coisa. Então, quando eu encontro um que eu gosto, eu sou aquela que gruda, sabe? Grudei. Eu sou resistente à mudança, eu acho também, Rê. Pode ser. Não sei se houve a questão do alinhamento, né, entre a cliente e a profissional aí, né, se eles realmente deixaram a desejar, mas... É bom ter essa comunicação, né? De como você gosta de uma pele, como você gosta do cabelo, né? Pra eles tentar acertar aí a tua vontade, né? O teu desejo. É importante. Com certeza, isso aí. E seu time, então, em quantas pessoas? Nossa, hoje a gente tá com 20 pessoas dentro de 80 metros quadrados. Nossa, 20. Não, já é metade do salão só os profissionais. São 7 manicures, 9 escovistas e 3 CLTs. CLTs. As escovistas são maquiadoras, 4. Então, de 9, 4 são maquiadoras. Que elas são multitarefas, né? Elas desenvolvem
ali em vários setores ali. E Elas mais o conseguem. gerente. Mais a Gabriela e a Bianca na recepção. E a moça E a Cleonilda. faz Serviços café, gerais, serve o ali. café, servente, E daí, quando tá bombando o salão, pensa como fica. Tem realmente- Exatamente. Essa semana, acho que eu falei para as meninas, falei, ó, daqui a pouco a Ana vai ter que ampliar esse salão. Se Deus quiser, ficando já tá nos pequeno. planos, né? Acho que Mas vai das chegar a hora cadeiras, das certa. manicures, daí a gente brincou assim, ó, vai ter que aumentar esse salão. Isso é bom vai dar porque mostra certo. realmente o serviço, ele é um serviço de qualidade. Sim, É. aham. É um serviço de qualidade. Bom, a Rê, como ela falou, né? Ela indica pra todo mundo. Então a gente só indica aquilo que a gente faz e a gente gosta. Verdade. É o marketing boca a boca, né? É o que mais funciona ainda, né? Hoje em dia, porque a indicação, ela é Principalmente importante. nessa área, né? Quando são Exato. serviços que você experimenta. É. Falo que o salão, para mim, sempre foi um momento de terapia. É terapêutico para mim no salão. Relaxante. Aquela massagem maravilhosa que as meninas fazem no lavatório. Adoro. Porque é um momento onde, assim, eu tô eu comigo mesma ali. Tô me Sim. cuidando. Então, sempre foi. Então, mesmo momentos ruins que eu tive financeiro, pessoal, eu nunca deixei de ir no salão. Mesmo nem que fosse para fazer uma unha e uma escova. Então, eu super indico. Assim, agora, claro, quem não gosta, tudo bem. Mas as mulheres, na sua maioria, gostam muito. Sim, na região que a gente tá, como tem muitas empresárias também, né? Elas são tudo também, né? Mães, empresárias e aí esposas. Tem que se virar nos 30, dar conta de tudo, Sim. né? Então o tempo fica realmente escasso na agenda. Elas precisam estar arrumadas para o compromisso, para a reunião delas, para viagem, enfim. E não dá tempo em casa, não tem como. E às vezes o cabeleireiro pessoal dela, que é aquele que faz mecha ou faz alguma coisa ali mais específica nela, não pode atender. E aí a Fecha Escova entra também para essas horas na vida da mulher, né? Daí ela consegue hoje ficar arrumada, tá linda, tão- maravilhosa. E tá tão corrido, né? Sim. Então, você conseguir ir naquele momento que você teve uma brecha na sua agenda também não tem preço. Exatamente. Então, é todo um casamento ali. Eu acho que é uma franquia que está crescendo muito, tende a voar mesmo, porque Já tem- realmente o projeto é muito legal. Sim. Muito Hoje- inteligente. Exatamente. Hoje já tem quase 300 no Brasil. Que maravilha. Olha só. Imagina. Quando Quando eu vi, você tinha entrou, eram 4. Então, em 6 anos, realmente, a coisa expandiu E demais. tem, assim, convenção, tem premiação. Todos os anos tem É. convenção da Festa Escova. Hoje a franqueadora já partiu pro ramo do spa também, tem o Fest Spa. Então, que eles estão legal. ampliando ali o E leque, você sabe? tem premiação entre as unidades que mais se destacam por região, alguma coisa assim? Eles fazem corrida de vendas, a Gabriela já ganhou várias premiações que ali, como legal. gerente de destaque, Que né? legal. A importância também, ganhou em dinheiro Mas tem também, destaque premiações. das franquias ou não? Então, eles sempre colocam um ranking, né? o ranking. Todo mês temos ali o ranking das franquias, né? E aí, do primeiro até o 300 ali, né? Então, Sim. a gente sempre tá acompanhando ali quem mais fatura. Mas não ganha nada, assim, Tá. não tem Não, na franquia em si mesmo não. tá. Só mais pra equiparação de números mesmo ali, pra gente observar melhor nessa Equiparação é questão. também até um estímulo, né? Fala, poxa, pera lá, se o meu colega, Sim. né, tá ali, eu também posso ir ali ou até passar ele, né? A nível de Uhum. faturamento. Exatamente. Uhum. Nós temos a premiação anual das unidades e os franqueados gostam bastante, mas a gente ainda não dá grandes prêmios, né? Mas a gente procura caprichar bem no presente, assim, na hora da convenção ali. Aham. Porque eu não sei o que eu falei um dia sobre os pacotes. Até então eu não sabia que as meninas ganhavam pontuação e tal, né? Uhum. Aí depois eu fiquei sabendo, eu falei, por que você não me falou? Comprei um pacote de unha, não coloquei o seu nome, Tati. Daí agora eu sei que pode... Elas veem, né? A Lali me oferece bastante, né? Sim. Então, você que cuida dessa parte também? Por exemplo, de incentivá-las a oferecer, a vender mais? Eu e a Gabi. Você e a Gabi. Juntas a gente faz ali Legal. um cronograma de vendas, né? E estabelece uma meta para elas poderem executar. E aí legal. a gente dá bonificação para elas. A gente premia. Apesar que você falou uma coisa interessante sobre premiação para a franquia que tá lá no topo, no ranking, a primeira do ranking, né? Eu não sei informar. Eu falei que não a princípio, mas eu nunca fui numa convenção, meninas, e eu tenho que explicar o porquê. Eu tenho medo de avião. Morro de medo de pisar num avião. Olha só. Então, isso me impede de estar nas convenções. Eu nunca participei de uma. Geralmente é onde?
Em Goiás. Em Goiás. Uhum. Onde fica a sede mesmo, né? A matriz. Exatamente. Então, tipo, eu não sei se acontece esse tipo de premiação Entendi. lá na hora, né? Tá. Aqui no dia a dia, não sei, não tem, não existe. Mas lá, de repente, né, Pode ser que nunca sim. perguntei pra nenhum franqueado também. Entendi. Mas é por isso, medo de avião, eu preciso superar isso. Ai, nem me fale. Preciso terapia, eu alguma coisa. morro de medo também. Nossa! Mas eu procuro colocar porque assim, eu amo viajar. Uhum. Amo viajar. E quando eu comecei a ficar muito latente esse medo, eu falei, eu preciso colocar algo na frente, que é o meu desejo de viajar. Então eu penso na viagem, onde eu tô indo, mas é desafiador para mim. Subir no avião é desafiador. Eu travo demais, eu não consigo pensar em estar lá, porque eu já estive e enfrentei uma situação chata, por isso que eu fiquei traumatizada, tá. né? Entendi. E aí eu fico com medo e não consigo seguir em frente com as viagens aéreas. Tem hoje, parece que alguns cursos aí, algumas coisas para destravar esse medo, porque são travas, né, que a gente coloca, e aí o medo fica realmente tão maior, né, psicóloga, me ajuda. Crenças, né? São crenças, na realidade. Uma terapia cognitivo-comportamental ajudaria nessa parte, assim. Sim. Medo de avião, fobia social. A gente fala que existem fobia simples, fobia social, enfim. Tudo é crença. As pessoas que têm medo de falar em público. Tem gente que quase tem um troço, né? Eu tive, alguns anos atrás, um trabalho, quando eu trabalhei no CAPS, Saúde Mental. A minha coordenadora, ela tinha medo de fotografia. Fotografia. Deus o livre se você chegasse com uma câmera perto dela, com qualquer coisa, tendo que ia tirar uma foto dela, ela tinha uma crise nervosa, ela começava a chorar, porque ela tinha a sensação que ia sair alguma coisa de dentro, e realmente eu presenciei alguns. Imagina. Depois de muito trabalho terapêutico, um trabalho em cima de quebra de crenças, eu fico até feliz quando eu navego no meu Face lá, eu vejo que tem um post dela com uma fotinha, eu falo, que legal, tô esperando. Interessante, né? Exatamente. Então, E não tinha nem a ver com autoestima mesmo. Não, medo mesmo, medo, Puxa. né? Mas o medo também não, falando agora um pouquinho de medo, né, já que puxamos o gancho, ele não tem um pouco a ver também com coisas que a gente vai internalizando na nossa cabeça? Sim. Porque assim, o viajar de avião é porque é algo que a gente não controla, né? A partir do momento que ele decolou, não tem mais o que você fazer. Só que daí, ao invés de a gente olhar que é o meio de transporte mais seguro que existe, que turbulência, uma coisa para mim, turbulência não derruba avião. Meu filho que ama aviação, ele fica assim, ai mãe, tá tudo bem. Olha as comissárias, não estão nem fazendo nada. O medo, ele é importante, né? Imagina se você vê uma fogueira e você não tem medo de se queimar. Você vai botar a mão ali, você vai se queimar. Então, o medo, ele é um ponto importante pra gente. O grande X da questão é quando esse medo, ele se torna uma fobia. Te paralisa. Aí a fobia te paralisa. E é em cima, e daí essa fobia, ela existe por quê? Porque em cima disso aqui tem algumas crenças, alguns pensamentos. Então assim, eu já tinha o medo do voar, mas eu de tanto, vi lá o acidente aéreo, coloquei um hiperfoco nisso, eu vou internalizando. E eu vou internalizando. O avião cai, o avião isso, o avião aquilo. Aquele medo, ele se torna uma fobia. E às vezes a fobia, ela te paralisa. Verdade. Eu tenho fobia simples, de sapo. Não passo perto de Nem jeito, mas imagina, eu abro um berreiro, olha, é terrível. É uma fobia sim, não é um medo, é uma fobia simples, mas é uma fobia. Sim. Teria que tratar na terapia também. Pois é. Autocontrole total, né? Esse é mais difícil, né? Acho que em tudo na vida, né? No empreendedorismo, no nosso negócio, no nosso casamento, com os nossos filhos, com tudo a gente tem que procurar ter o equilíbrio e o autocontrole. Verdade. Pra gente conseguir alcançar os objetivos. Com certeza. E crescer, e ter prosperidade, ter... Se você fosse olhar, né, para toda a tua história, você fala assim, não vou investir. Não vou investir mais. Vou voltar pro CLT. Você era CLT antes, né? Eu era CLT. Vou voltar pro CLT. E aí, como você tinha um estímulo e alguém que segurava, você falava, não, vamos lá, vai dar certo. A gente vai acertar. E foi uma transição de carreira bem legal, né? Porque ela foi uma transição dupla, né? Dupla. Ela sai de CLT para empresária e no ramo de beleza que não era sua área. Exato. Que acontece com alguns franqueados da RHF.
boa parte, né? Sim, faz essa transição. Faz essa Às vezes eles transição. não têm, né, o know-how do recursos humanos, né, em si, mas eles acabam Sim. entrando, né. E nunca foram empresários também. Exatamente. E depois se Aprendem. especializam, né? Eu gosto de pessoas, é uma área que eu gosto, eu já fui gestor em alguma empresa e gostava, Uhum. né? Quero trabalhar para mim, quero ter mais qualidade de vida, poder trabalhar em casa, poder dar mais atenção para a família. E são vários porquês ali que fazem eles tomarem a decisão, né? Então, o RHF vem com esse propósito, assim. A nossa área, como a área da beleza também, não são áreas complexas. Se você se dedicar, se você estudar, se você entender como funciona, e se você fizer a lição de casa, você performa, Uhum. né? Igual você foi lá, eu não entendia nada de beleza, mas foi entender o que era uma escova, o que era uma escova modelada, o que era um produto bom, perfis de clientes, né? Porque vocês atendem vários perfis. Sim. De clientes, vários tipos de cabelo, cara, personalidades, gostos e tudo mais, né? Uhum. E você foi procurar saber. E aí, obviamente, tendo um time junto, forte, que tem esse mesmo olhar. Nós temos um time assim Sim. também, que tem esse propósito de fazer de tudo para que dê certo. Uhum. Lá vocês fazem de tudo para que a gente saia feliz, com a autoestima melhor, né? Querendo ou não, às vezes um cabelo bonito já traz um renovo. Para aquela mulher que acordou mal naquele dia, ou que tá triste, ou que tá, né? Ela vai lá, quando elas viram esse cabelo assim, você fala, uau, eu sou bonita. Porque tem muitos que você não sabe, né? O que É. aquela pessoa, aquela cliente que tá ali com vocês, o que ela tá passando na vida dela, ou, né, o que ela passou, enfim. E realmente, a gente sabe que essa questão da beleza, o se sentir bonita, o quanto é importante. Exatamente. Você falou em complexidade, e eu quero salientar que a complexidade da Fecha Escova é lidar com o MEI, porque eles são empresa, então eles não têm vínculo, né? Sim. Então, assim, eles são uma empresa autônoma que trabalha para um salão de beleza. Então, assim, às vezes, eles têm os horários que, né, a gente estipula, porque é um horário de atendimento, das 8 às 19 nós abrimos e fechamos a unidade. Então, temos que ter 2 equipes, né, uma no primeiro turno ali, na primeira escala, e outra na segunda. E eles têm que entender que se eles não estiverem ali e a cliente deles forem, eles vão abrir oportunidade pro coleguinha do lado ganhar em cima da cliente, porque a cliente vai gostar, que nem você falou, né? Porque você já experimentou outras pessoas. Então, a cliente vai sentir também outros serviços, outros profissionais fazendo serviço nela e vai gostar. E ela vai ter uma opção a mais. Isso é interessante para mim, salão, que eu quero que as clientes gostem de todos, mas tem aquela questãozinha da preferência, né? Você se adapta, se acostuma, o profissional gosta do serviço, do jeito como ele te atende. Então, assim, se o outro começa a faltar ou atrasa, o amigo do lado vai e pega essa cliente, abre o leque. Então, a gente coloca isso na cabeça deles. Olha, pessoal, a gente não obriga vocês a estarem, porque vocês são empresas, a gente precisa de vocês, tem aquele joguinho de cintura, né? Só que se vocês abrirem muito mão do estipulado, do acordado entre a empresa no contrato, vocês vão perder. Vocês vão perder dinheiro, vão perder cliente. Vai ser ruim para vocês isso, né? Financeiramente falando. Então, vocês têm que preservar as clientes, têm que estar aqui, têm que ter autorresponsabilidade para cuidar delas, né? É uma empresa, eu sou, vocês são, só que a gente tem que trabalhar unidos, né? Fortes, no mesmo propósito, para todo mundo ganhar. As clientes ganham, né, no nível de satisfação, ficam felizes em estar ali, e ser bem cuidadas, e sair com resultado positivo. Vocês também, com dinheiro no bolso, né? Eu também fico feliz, porque tá tudo dando certo, né? Então, é isso, a complexidade maior é essa. Disso, porque assim, eles entenderem, né, que tem essa responsabilidade, apesar de não ter a obrigatoriedade, mas a importância de estarem ali presentes, de terem um horário, eu saber que eu vou chegar segunda e a Anne tá lá. Hoje eu sabia que eu ia lá e a Anne ia tá lá, né, para fazer minha maquiagem, porque eu sei que de segunda-feira ela está. Se eles começam a flexibilizar muito, um dia eu vou estar, outro dia eu vou não estar, daqui a pouco eu conheço outra, gosto mais, ou da mesma forma, me atende bem, eu começo a priorizar outra. Exatamente. Muito legal, isso é os combinados também. Exato. Falo que por mais que a gente tenha um relacionamento PJ, a gente pode sim fazer os combinados para que dê tudo certo. Nós temos uma sociedade, mas nós temos muito respeito de horário, de comprometimento com as nossas atividades. Uma cobrir a outra. Você vai viajar, eu vou viajar, você me cobre.
Porque, mas ela podia falar assim, eu sou sócia mesmo, eu vou fazer do meu jeito, ela faz o dela. Aí dá errado. Exato. Né? Daí já começa a desgringolar o negócio. Isso aí é até... Fica bagunçado, né? Bagunçado e beira até uma falta de respeito, eu acho, sabe? Sim. Eu falo, a Rê, ela sabe da minha agenda. Uhum. Então, tudo que eu vou fazer é vacinar a minha filha. Eu coloco na minha agenda e coloco na dela em cópia pra ela saber, assim, que naquele momento eu tô fazendo algo. Até porque eu acho péssimo a pessoa me chamar e eu não conseguir responder de imediato. Uhum. Porque tá acontecendo qualquer coisa. Então, o celular, ele tá sempre junto ali. Eu sempre tô... É importante trabalhar com essa transparência, né? Claro. Com a verdade. Independente de Exatamente. qual seja essa verdade, né? Porque ficar camuflando, falando falsa justificativa, é pior pro profissional, né? Ou pra nós como empresários, exatamente. Está devido à reforma, a gente tá com o time todo em casa. Somos 20. 20. E eu falei para elas assim, olha, eu não vou ficar monitorando a agenda de vocês. Eu acho que a consciência é de cada uma. Vocês sabem o quanto de trabalho que a gente tem e tudo que a gente precisa entregar. Então, o mínimo que eu espero é que vocês sejam verdadeiras com vocês mesmos. Exatamente. E tá lá, todo mundo trabalhando, porque trabalho tem. É obviamente que se começar a dar furo, né, nas entregas, a gente já vai saber que não tá trabalhando. É. E aí eu não tenho nem conversa. Uhum. Porque daí eu sou uma mulher de uma palavra só. Quebra a confiança, já, né? Acho não que tem a mais base como. de um relacionamento é a confiança. Exatamente. E o Carlos, ele sempre quando ele acorda alguma coisa com alguém, ele fala, eu não gosto do ganha-perde, gente. Tem que ser ganha-ganha. Os dois lados têm que estar felizes, Claro, né? Sim. Então, vamos todo mundo se ajudar, que todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, e aí dá certo, as coisas acontecem, né? É bem isso. Que legal, Ana, adorei, viu? Eu Eu sempre peço para os convidados deixarem uma mensagem, né? Eu vejo muito de incentivo, vejo muito você aí falando sobre incentivando essas pessoas a não desistirem, né? E acreditarem nos seus sonhos, nos seus projetos. E também deixar o Insta lá da Fesh. @feshescova.bigorrilho, né? Me sigam, gente, por favor. Tão bom, né? Ter vários seguidores Sim. ali, né? Você consegue medir um pouquinho ali, né? Termômetro. Sim. E, olha, uma frase de incentivo. Primeiramente, acreditar que Deus, né? Ele tá junto nos seus sonhos, nos seus projetos. E se for bom, ele vai realizar na sua vida, né? De certa forma. Porque ele consegue ver lá na frente. E se algo não der certo, é porque ele tinha ou algo melhor, ou de repente não ia ser bom pra você em algum momento, alguma coisa ali que ele tava te protegendo daquilo. Então, sabendo que Deus tá junto com a gente, vai dar certo. É o que o Carlos fala, vai dar certo, vai dar certo. É isso aí, vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada, Ana. De nada. Ô, Ana, deixa eu... Rola um cupomzinho? Claro, com certeza. Gente, vocês sabem como é que é? Quem não pede, né? Então... Então, a gente conversou com as meninas e então todas as pessoas que assistirem, né, o canal aqui, essa entrevista, ganham ali no mês de fevereiro 10% de desconto nos serviços na Fesh Escova Bigorrilho, tá? Bigorrilho. E tem que dizer que viu no canal, que assistiu o podcast da RHF Talk. Exatamente. Arrasou, Ana. Obrigada. Nada, meninas, foi um prazer. E para você que ficou aqui conosco, espero que tenha gostado dessa história inspiradora, que você se motive a cada dia, que você não desista dos seus sonhos. Não deixe de seguir a RHF Talentos Matriz e também Renata Freires Oficial, para que vocês possam aí ter acesso a todos os nossos materiais. Pessoal, sigam também o Insta Elis da RHF, o nosso Insta aqui do podcast, RHF Talk. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, RHF Talentos. E episódio da Ana, mulherada, descontinho lá até fevereiro, então... Fesh Escova Bigorrilho, hein? Bora assistir! Isso aí, beijão! Tchau!